Romanos capítulo 1, 16, 17, 18 de Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Glória a Deus. Louvamos a Deus por essa noite tão maravilhosa da presença de Deus. A grande alegria de termos a palavra de Deus em nossa mão para meditarmos nela. Como aprendemos hoje na escola bíblica, o quanto que o apóstolo Paulo padeceu, sofreu e escreveu essa palavra, em grande parte do Novo Testamento, em tanto sofrimento, em cadeias, em prisões. E hoje nós temos um livro impresso em nossas mãos. É para que, sem sofrimento nenhum, conseguimos adquirir um exemplar. Se não temos dinheiro, pedimos e ganhamos. É uma alegria muito grande poder desfrutar da palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Amém? Vamos orar nesta noite. Pai Celestial, te agradecemos por esta porção da Tua palavra. Ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, por Tua graça sobre nossa vida, e rogamos a Tua misericórdia, Senhor, para que possamos aprender mais e mais das Sagradas Escrituras, a fim de que venhamos viver, Senhor, e ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Ó Deus, sermos transformados e sermos parecidos com Teu Filho, Senhor. Ó Deus, e que o mundo possa olhar para nós e ver em nossa face a pessoa de Cristo. Pai Celestial, revela Teu querer, Tua vontade nesta noite sobre nossa vida, ó Pai. Senhor, que o Teu nome seja glorificado acima de tudo, a Tua vontade seja feita, Senhor. Ó Deus, aqui nesta noite, que o Teu reino venha a avançar ainda mais, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Estejam sentados, irmãos. Glória a Jesus. Um texto áureo da Bíblia Sagrada. Romanos é um livro, é uma teologia completa, vamos dizer assim, escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que ele que antes não tinha conhecido. Quando escreveu, não foi Paulo quem discipulou, não foi Paulo quem pregou e ganhou eles para Jesus. É provável que aqueles que foram dispersos lá em Atos capítulo 8, com a morte de Estevão, chegaram também em Roma e ali pregaram a palavra, e o Evangelho cresceu como uma semente naquele lugar. Sabendo Paulo que essa igreja havia acontecido, nasceu uma igreja em Roma, o centro do mundo da época, Paulo escreve para eles. E cada capítulo de Romanos é uma explicação da salvação. Onde ele começa em Cristo Jesus, começa falando do pecado do homem, da obra redentora e, por último, como tem que viver os cristãos. É um grande ensinamento. Mas aquele povo vivia no meio de uma sociedade intelectual, uma sociedade muito rica, era o centro do mundo, Roma, o grande império romano. E muitos cristãos daquela época estavam se envergonhando de Cristo Jesus. E por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação.
A palavra evangelho quer dizer boa notícia, boas novas. E nós vamos aprender nas Sagradas Escrituras que as boas novas, a boa notícia é Jesus Cristo. Ele é a grande boa notícia que esse mundo já ouviu. Por que ele é a boa notícia? Porque antes havia uma má notícia. E a má notícia é que Deus é bom. Sabia? A má notícia é que Deus é bom. A má notícia é que Deus é perfeito. Má notícia para nós. A má notícia é que Deus não tolera o pecado. Quando a gente diz que Deus é bom, nós não estamos falando da bondade do homem, estamos falando de uma bondade perfeita. E é impossível Deus amar o que é bom e tolerar o que é errado. Quando a gente diz que Deus ama a bondade, Deus odeia o pecado. E essa é a notícia terrível, quando é a notícia mais terrível da Bíblia para nós, é exatamente porque Deus é bom. Todo mundo diz Deus é bom e Ele vai tolerar os meus erros. Deus é bom e Ele não vai fazer maldade comigo. Não é essa a interpretação da Bíblia quando Deus é bom. Deus é bom em perfeição, e se alguém ama o que é bom e o que é verdade, deve odiar aquilo que é ruim e a mentira. Ok? Porque se você ama a mentira, como pode amar a verdade? É impossível. E assim é Deus. Deus, ele ama aquilo que é bom, e o ser humano acha que Deus vai tolerar o que é pecado. Que Deus vai tolerar aquilo que é errado. Como muitos pensam, no final das contas, Deus passa a régua e vê que eu fiquei um ponto positivo e não um ponto negativo e vai me perdoar. Isso é uma concepção humana e não divina. Na lei de Deus, a salvação, ela consiste em uma perfeição total. Como o homem não consegue viver essa perfeição, nenhum homem nasce já sem pecado, mas em pecado ele é gerado, é impossível que nós venhamos atingir o nível que Deus exige para a salvação. E é por isso que Paulo diz, a boa notícia é que Jesus Cristo, Ele carregou nossos pecados e nos favoreceu a sua justiça. A boa notícia é que existe um que vai se colocar entre Deus e os homens, para que nós sejamos salvos. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que o Evangelho é Cristo, aquele que perdoa os nossos pecados e nos salva para morar com Deus. Essa é a boa notícia. E Paulo diz, eu não me envergonho, mas eles se envergonhavam, porque tinha que testificar daquele judeu, daquele nazareno, que foi morto pelo exército romano, lá em Jerusalém, porque ele pregava a paz, pregava a bondade, mas o povo não gostava dele, e então o mataram. E agora vocês creem nesse homem que foi morto, nesse nazareno, nesse carpinteiro, nesse homem que não tinha expressão, não tinha formosura, conseguiu lá 500 discípulos na sua caminhada, fiéis 500, mas bem no fim, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, só tinha 120, e vocês vão crer nesse homem? Olha, os romanos são muito mais poderosos do que ele, tem muito mais homens, muito mais seguidores, e o povo de Roma estava começando a ter vergonha da pessoa de Cristo. E aí Paulo diz assim, pois eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele, o Evangelho, e o que é o Evangelho? A mensagem, a vida de Jesus, e a obra salvífica dele na cruz do Calvário, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, tudo aquilo que ele fez por nós, é o poder, é a forma que Deus entra na história, na terra,
para salvar os homens, e disso eu não me envergonho. E ele vai dizer aos coríntios que para uns é escândalo, para outros era loucura, para os gregos é loucura. Não pode, aquele simples homem, isso é loucura pensar que aquele homem pode salvar. E assim é nos dias de hoje, muitas pessoas creem em Jesus, creem da sua maneira, do seu jeito, da sua forma, sem conhecer a palavra de Deus, creem num tal Jesus que melhor se adapta à sua forma de falar, de expressar. Não, Jesus Cristo é aquele como está revelado na Bíblia, na palavra, e como ele está, é o poder de Deus para salvar os homens. Todos os homens seguem o seu livre curso para o inferno, nascem pronto em o inferno, mas no meio do caminho existe uma notícia, existe uma pregação, existe uma palavra que diz: ei, a porta está aberta, vinde e entrai, aqui há uma salvação, venha, entre. E aquele que entra pela porta é recebido pelo Pai, é salvo e vai morar no céu. Aí Paulo diz assim: o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Logo compreendemos o que salva: o evangelho. A primeira coisa que Paulo trata do 16, 17, 18 é: o que nos salva é o evangelho de Cristo Jesus. Amados, você tem certeza que está no evangelho? Aqui é o ponto. Eu estou na igreja. Eu tenho uma Bíblia. Eu dou dízimo. Eu dou oferta. Eu vou nas orações. Eu tomo a ceia. Não, eu não perguntei isso. Eu perguntei assim: você tem o evangelho? E o que é, pastor, ter o evangelho? Eu explicava para o Giovanni alguma coisa, né, Giovanni, aqui atrás, o que é ter fé. Ter o evangelho é muito mais do que dizer que crê. A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. Demônio é mais crente que muitos crentes. Ele é crente. O demônio é crente. O crente é aquele que crê. Ok? A Bíblia diz que ele crê. Só que ele não obedece. Essa é a diferença. Agora, presta atenção. Ele crê, por que ele não obedece? Porque ele é mentiroso, é pecador desde o início. É o que a Bíblia diz. E agora vamos olhar para os crentes. Há muita gente que é crente, ele crê em Jesus. Crê em Jesus? Creio. Eu e Jesus somos, como é que diz por aí? Faixa. É ou não é? Quem usa faixa é rainha. Nós somos servos, não usamos faixa. Quem usa faixa é presidente, é rei. Nós não. Nós somos servos de Cristo. Não, eu creio, estou fechado com Jesus. Eu e Jesus somos assim. Não. O que nós aprendemos na Bíblia Sagrada é: aquele que está em Jesus, que crê nele, obedece a sua palavra. Aleluia! E tudo que nós precisamos entender é: se nós estamos no evangelho, se o evangelho nos tem, se nós temos o evangelho. Porque, igreja, deixa eu dizer uma coisa para você: o que nos salva é o evangelho de Cristo. Há muitas pessoas que: por que tu vai para o céu? Não se preocupe, porque essa ideia de obras, ela está dentro de nós. Nasce com o ser humano. A gente gosta de dizer: não, eu sou bonzinho, né? Nós gostamos de dizer. Ok, não é errado pensar assim. Agora, Isaías 64. Isaías 64:6 faz a gente fechar a Bíblia e dizer assim: tem alguma coisa errada nesse livro, porque está escrito que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Espera aí, agora o negócio ficou terrível de entender. O pastor disse que não é só a fé. A fé tem que ser obediência. Isso é obra, pastor? Sim, mas agora o senhor está dizendo que as nossas melhores obras, elas são como trapo de imundícia. Que negócio é esse? Deixa eu explicar para vocês. O
que a Bíblia está nos ensinando é que as obras dos homens, para a salvação, para alcançar perdão de Deus, elas não servem em nada. Por que que elas não servem para nada? Porque toda vez que o ser humano tenta fazer alguma coisa para ser aceito diante de Deus, ele está simplesmente rejeitando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Escute uma coisa, o padrão de Deus é perfeição, perfeição. Nós somos imperfeitos. Mas eu deixei o meu passado, mas não importa. Deus apaga os nossos pecados quando nós entregamos em Jesus Cristo. Agora escuta isso, grave a sua mente aqui para você não perder o raciocínio. Nós, quando queremos apresentar alguma boa obra, nós já fomos assassino, é que todo mundo já foi assassino, todo mundo foi adúltero, é que todo mundo já adulterou. Não, pastor, nunca adulterei, eu nunca fui assassino. Jesus disse que só em desejar mal para alguém, você já o assassinou. Quem não desejou mal para alguém aqui? Quem é o santo aqui que nunca desejou matar alguém? Quem aqui nunca olhou impuramente para alguém? Quem? Na adolescência, na juventude, no casamento, seja onde for. Quem? Todos nós já cometemos. Agora, a gente quer pegar alguma coisa boa e misturar com essa podridão, porque a gente olha para pecado e diz assim: o pecado não é tão ruim assim, querido. Não podemos olhar para o pecado com a nossa perspectiva humana. Nós temos que olhar para o pecado da perspectiva de Deus. E o pecado para Deus é algo tão abominável que Abacuque 1:13 diz que ele não pode nem ver o pecado. Eu sempre faço essa ilustração, escuta isso. Você já observou na estrada, quando está andando de carro, um cachorro que está morto, e é verão, e depois de 3, 4, 5 dias, você já imaginou se alguém tem estômago fraco, aí faz assim, bota o dedo no ouvido, porque é terrível aquele cheiro. Agora imagine você sentar lá do lado e começar a comer aquela... Ui, pastor, que insuportável. Mas a gente consegue ver, sente o cheiro e só faz assim, Mas um simples pecado, Deus não pode nem ver. Aí você quer pegar as suas melhores obras, misturar com toda a sua vida de pecado, e quer dizer para Deus, na matemática, 1000 obras boas contra 100 obras ruins, se é que é assim, tem 900 coisas boas para o Senhor. Ele diz assim: isso é trapo de imundícia, eu não aceito. E aí é que está o grande pecado, porque Deus já olhou do céu e disse assim: todos pecaram, não há ninguém, não há um só que nunca pecou, Romanos 3:23. Não há um justo, Romanos 3:10. Não há quem possa chegar até Deus, não há quem busque a Deus, não há. Aí Deus pega, escuta aqui, Deus pega o seu filho amado, Deus pega o cordeiro cevado, Deus pega o homem perfeito, escuta isso, Ele pega o Criador do mundo, Ele pega aquele que, como diz Paulo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus pega esse homem que é mais caro que todo o universo, tudo que existe, pendura na cruz do Calvário, mata ele na cruz, por causa dos nossos pecados, e diz assim: todo aquele que olhar para ele, e se arrepender dos seus pecados, será salvo. Daí o ser humano diz assim: muito bem, legal, mas espera aí, Deus, não olha para ele não, olha para mim, veja se eu não tenho alguma coisa boa que te agrade. Miserável homem que somos, no que nós merecemos é o inferno, desde uma criança, seja lá quem for, estou dizendo que criança para o inferno, tá? Seja quem for, merece a água do inferno, e nada mais do que isso, porque rejeita o sacrifício do Pai, que matou o seu filho para a nossa salvação. Isso é o Evangelho de Cristo Jesus. A matemática de Deus não é igual à nossa. Aí Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é que Deus deu, o dono do mundo,
para morrer por miseráveis pecadores. Aleluia. Tem alguma coisa mais maravilhosa que o Evangelho? Aleluia, aleluia. Salmo 19, seus últimos versículos, o salmista ama tanto a Deus que ele está orando pelos seus pecados, e ele expõe seus pecados. E só consegue ver que é pecador aquele que o Espírito Santo ilumina. O Salmo 19 está falando, em primeiro lugar, da revelação de Deus na criação, do versículo 1 ao versículo 6. Do 7 a seguir, ele fala da revelação de Deus, que é a palavra, a tua lei, teu mandamento. Ele está falando da palavra do Senhor. E preste atenção nisso, leia o Salmo 19 quando chegar em casa. O Deus que se revela na natureza, não salva a revelação da natureza. Já expliquei muito isso aqui, está aí no versículo 18 a seguir de Romanos. Mas Deus então se revela na sua palavra. E o Salmo 19 está falando da palavra de Deus na outra metade, a revelação salvífica. E aí lá embaixo o salmista diz: é tanto pecado que eu tenho, ó Senhor, olha o que ele diz: me perdoa até dos pecados que eu não me lembro que eu tenho. Quer ouvir o que Jó disse? Jó capítulo 15, versículo 14 a 16, ele diz assim: o homem é tão pecador, aleluia, deixa eu abrir o texto. Jó, capítulo 15 ou 14, vamos lá, abra sua Bíblia aí. Enquanto eu abro aqui, você abre aí. Jó. Capítulo 15, versículo 14. Jó capítulo 15, versículo 14. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que a Bíblia diz: que é o homem para que seja puro? Irmãos, é a Bíblia que está falando. E o que nasce de mulher para que seja justo? Quem? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus, escuta isso aqui, nem os céus são puros aos seus olhos. Está escrito a mesma coisa na sua aí? Acho que está, né? Pastor está dizendo que, sim, deixa a Bíblia aberta aí. Pastor está dizendo que nem o céu é puro, então o céu é impuro? Não, a Bíblia não está dizendo que o céu é impuro. O que a Bíblia está dizendo, que quando a gente fala de santidade, olha aqui, crente, de pureza, para se comparar, para ser aceito diante de Deus, nem o céu tem a pureza que Deus exige para que o homem seja salvo. Agora, olha o versículo anterior: quem é o homem para dizer que é puro diante de Deus? Quem é o homem para dizer eu posso ser salvo? Quem é o homem para dizer eu sou santo? Quem é o homem para dizer eu sou aceito pelas obras que eu faço? Se nem o céu é tão santo, é comparativo de pureza para aquilo que Deus exige. Vamos voltar para ver o que é o homem? Olha o que ele vai dizer a seguir: quanto menos o homem, que é abominável e corrupto. Olha a última frase: que bebe iniquidade como água. Tem alguém bom aqui? A má notícia é que Deus é santo. A má notícia é que Deus é bom. E o nível dele é inalcançável para ser salvo. Pastor, com essa palavra eu vou embora, porque nunca vou alcançar mesmo. Se nem o céu alcança essa pureza. E tanto é que o céu vai ser feito de novo. Está lá na Bíblia. E fará novamente céus e terra, porque lá no céu teve pecado. Onde é que foi que Satanás pecou?
Onde é que foi que ele rebelou? Foi lá. Por isso céu e terra será feito tudo novo. Escuta, os serafins, Isaías capítulo 6. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Vocês deveriam se debruçar e estudar sobre a santidade de Deus. Vocês vão se assustar. A geração de hoje é o que é. Sabe que eu estava querendo pregar mais aliviado, mas não dá. Deus me cobra. Não tem. Eu sou obrigado a falar essas coisas. Escuta. A geração de hoje não conhece a Deus. Eu generalizei, né? Mas eu sei que não é todos. Existem os seus. Se o homem entendesse a santidade que é Deus, e tem gente que diz que tem Deus na vida, é lascivo. Tem crente que fala palavrão. Tem. Opa, tem. Tem crente que é enrolão, mentiroso. Mente. E nem sente dor. Não. Se nós conhecesse o tamanho da santidade de Deus, nós chorávamos todos os dias, nós orávamos todos os dias, nós clamávamos por Ele todos os dias, aleluia, porque o nosso Deus, a santidade dEle, aleluia, é excelsa, é incomparável, é indizível, não dá para comparar a santidade do nosso Deus. Os serafins, uma categoria de anjos, não sei se é mais alto do que os anjos dos anjos, mas os serafins, e esses são os que estão diante do trono. Olha como é que eles estão diante do trono. Não é como chega diante do Bolsonaro, como chega diante de seja lá quem for, não, eles chegam diante do Deus poderoso. Eles têm 6 asas, a Bíblia diz que com 2 eles voam na presença dele, mas tem uma coisa, com 2 eles tampam os pés. E o que significa isso, tampar os pés? É um símbolo para entendermos, tá? Isso é para compreendermos, em que eles não, a santidade deles é diametralmente oposta de Deus, é incomparável o que Deus é. Eles se sentem, eles são serafins, impuros diante de Deus, e tampam os pés. Tamanha é agora a primeira impureza. Não é que eles são impuros, eles se sentem impuros. Mas é que eu falei que serafim é impuro, é porque eles não são tão santos como Deus. É o que Jó está dizendo, não é tão santo como Deus. E agora eles também sabem que por não ser tão santo como Deus, eles tampam com as outras 2 asas o rosto, para que não vejam a face de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta que Jó fez: quem é o homem? Você está entendendo por que o Evangelho é uma boa notícia? A boa notícia, sabe qual é? Hoje eu vim com o meu casaco, deixei lá atrás, eu ia usar ele. A boa notícia é que Jesus Cristo, Ele sim, é tão santo quanto o Pai, porque Ele é Deus. Ele sim tem a mesma essência, mesma natureza que o Pai, a mesma qualidade, a mesma perfeição, a mesma obediência, a mesma vida. Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno, ele tem a mesma essência que o Pai. E sabe o que ele faz? E a Bíblia vai dizer que ele é colocado acima dos anjos, claro, porque ele é Deus, ele é mais do que Moisés. Hebreus, só lê Hebreus vai categorizando e colocando, ele é acima de tudo e de todos, aleluia. Ele, Cristo Jesus, que é da mesma essência, igual ao Pai, anda nessa terra, vive nessa, é disso que Paulo está falando para os romanos. E o que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo pega toda essa justiça, toda essa obediência, toda esta obra, toda esta magnitude que é Ele, e Ele tira essa capa de justiça, aleluia, e coloca sobre mim, sobre você, miseráveis pecadores, imundos, e nos reveste de justiça. E agora eu e você, aonde anjos, serafins não pode entrar, um dia entraremos de corpo e alma diante do Santo dos Santos, do Deus poderoso, e a Cristo o veremos como Ele é.
onde jamais anjos e serafins puderam entrar. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer: entremos com confiança ao trono da graça. O Evangelho é uma boa notícia, não é? Ele é o poder de Deus para salvar o homem. Primeiro o judeu, por que primeiro o judeu? Porque primeiro veio a eles, depois ao grego. Quem é o grego? Fala de gentios, é toda a humanidade. Primeiro aqueles que ouviram, em primeiro lugar para os judeus, para o próprio povo escolhido de Deus, e depois para toda a humanidade. E aqui estamos nós. Chegou até nós essa tão grande salvação, e por isso não nos envergonhamos, não temos vergonha, porque o que nos salva, aleluia, é o santo evangelho, a mensagem de Cristo Jesus. E a pergunta volta: você tem o evangelho? Aí Paulo prega, né, aqui em Romanos e fala. Aí vem Tiago e diz assim: a fé sem obras é? Vocês não estão mortos não, né? Vamos lá. A fé sem obras é? Me mostra o evangelho. Estou falando assim, né? Tem 3 aqui, tá? Fica tranquilo. Me mostra o evangelho. Me mostra o evangelho. O mundo está todo dia assim. Me mostra o evangelho. O mundo está todo dia assim. Onde tem uma saída? É a vacina, a Coronavac. Essa outra aí que está desmaiando todo mundo. Fica com medo, não, toma lá. Se morrer vai para o céu, se viver, vive para Jesus, não dá nada. Não tem problema não, toma lá. Tem medo também. Tem que estar com meia hora que vir eu tomo. Eu não sei vocês, né? Aí o pastor vai tomar, virar jacaré, vira nada. Aqui tem o sangue de Jesus, está acabado. E vão para frente. Meu pai não vai tomar. Ele disse que não toma, não toma, não toma. O problema é dele, eu vou tomar. Se, não sei, de repente tomo, não tomo. Não sei se o Hélio vai tomar, eu vou tomar, né? Onde está a saída? Onde está a solução? Onde está a saída para esse mundo? A saída para esse mundo está na pessoa de Jesus Cristo. Somente Ele. Somente Ele, somente Ele, somente Ele. E o mundo está procurando onde tem a saída. Você tem a saída, você tem a saída. Viva o Evangelho, viva o Evangelho. Deixa o Evangelho frutificar na sua vida. Não me diz que você é crente se você não tem obras de salvo, porque a fé bíblica é uma fé obediente, uma fé operante, uma fé que ela é confessada diariamente. Tem que ser crente com a esposa, crente com o esposo, crente com os filhos, crente dentro de casa, crente sozinho no banheiro, crente sozinho com a revistinha na mão. Tem crente não, crente não pega essas revistas, né? Crente, aleluia, com o celular sozinho, meu Deus do céu. Tem crente que se o celular falasse, se o celular fofocasse para o pastor, meu Deus do céu, não tinha, o culto de Santa Ceia, eu acho que seria só uma bandeja pequenininha, nem sei se eu tomava, né? E seria terrível. Isso aqui está deixando tu ir para o inferno ou para o céu? Tiago vai dizer assim: a fé sem obras é morta. Paulo diz: não se envergonha não, crente. Não se envergonha que tem uma irmã, hoje ela não veio, não pôde vir talvez, que ela esses dias, não é a Judite, não, a Judite está fazendo isso, mas é outra irmã que estava entrando no ônibus e pregando o evangelho no ônibus. Ela entrou e alguém começou a falar, ela, como é que é? Se levantou e por aqui, e dá-lhe pregar e falar do evangelho, não está toda feliz, já quer pegar outro ônibus para falar de Jesus. Amados, falem de Jesus. Só vai acontecer 2 coisas só, se você pregar publicamente, só vai acontecer 2 coisas. O que acontecer com Jesus? Ou eles vão aceitar, ou eles vão te odiar, mais nada. Mas pregue, fale do amor de Cristo Jesus, antes viva Ele. Pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí Paulo vai dizer o que eu já falei em meio a essa primeira parte. Como somos salvos? Por meio do quê? De fé em fé. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Essa palavra, a justiça de Deus, se revela no evangelho. Deus faz justiça por nós através de Jesus Cristo. Deus cumpre a sua lei
para nós, através de Jesus Cristo. Já preguei isso aqui. De fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Não é pelas obras, é pela fé. Só que toda vez que fala de fé, olha Romanos 1 e versículo de número 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor de seu nome, aqui, para a obediência por fé. Isso fala do quê? De uma fé obediente. Amados, há muitas pessoas que são religiosas. Há muitas pessoas que são patrimônio histórico da igreja. Já viu o patrimônio histórico da igreja? São aqueles que estão desde 1900 antigamente, não tem problema. O problema é igual eu, já estou desde 1900 antigamente, eu já sou patrimônio histórico, não sou tombado ainda, né? Que daí tombado é irremovível, né? Mas daqui a pouco fico mais velhinho também, é patrimônio tombado, né? Vocês entram na igreja, vão me ver, ó, aquele ali está desde da fundação da Assembleia de Deus, né? Assim mesmo. Mas tem gente que, mas nunca mudaram. Chega perto dele para ouvir falar de Jesus, ele fofoca. Aí tu fala da Bíblia, ele não fala da Bíblia. Ele nem conhece a Bíblia. Mas olha, a vida dos outros ele conhece. Ele sabe certinho. Amados, a fé salvífica é uma fé transformadora, é uma fé que renova, é uma fé que faz novo, a fé que salva. Como que nós somos salvos? Por meio da fé. Mas essa fé, não se engana, é muita gente enganada. Não, eu creio, tudo bem, crê, mas cadê as obras? Cadê a mudança? Cadê a transformação? Tem que haver transformação. Antes amava o pecado, agora odeia o pecado e ama a palavra. Não é que não peca mais, é que a grande diferença é que tem gente que diz, não, quem é salvo nunca mais peca. Opa! O João diz assim, aquele que não tem pecado já está mentindo, se faz mentiroso, porque todos nós pecamos. Aí outros dizem assim, então o negócio é o seguinte, já que nós pecamos, Jesus quer só o coração, vivemos no pecado, não tem problema, porque Ele quer o coração. A Bíblia mesmo diz que quem não tem pecado atira a primeira pedra. Já viu gente falar isso? Já viu? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Tudo bem, meu irmão, está certo, mas lê o complemento. Jesus disse para a mulher depois, mulher, vai e não peques mais. Existe uma doutrina de Deus que se chama a longanimidade de Deus. O que é isso? Deus é longânimo. Deus é tardio em irar-se. Tem gente que vai pecando, vai. E está aqui em Romanos, capítulo 20 a seguir, 21, 22, 23, ele vai, 23, eles mudaram a glória de Deus incorruptível, a semelhança de a imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. O que é isso? Os homens tentaram esconder Deus, dizer que Deus não existia, que Deus não existe, criaram deuses para si, aí Deus chega uma hora e diz assim, Deus, chega, vocês querem criar uma imagem, porque esse Deus que vocês criaram, não condena a imundícia de vocês? Então, segue o curso de vocês. E há muitas pessoas que caminham dentro de uma igreja evangélica e ficam dizendo, Deus perdoa, Deus é bom. Sempre lembre, a pior notícia é que Deus é bom. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus mas uma hora a paciência de Deus acaba. E ele diz assim, tu quer isso? É isso que tu queres? Vai. E geralmente esses não têm mais volta. Em nome da fé, muitas pessoas estão vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Onde é que está escrito isso? Heresias, capítulo 3, versículo 3. Heresias, porque na Bíblia não está. Não brinque com o pecado. A fé que opera em nós é uma fé que transforma. Como vive o salvo? Antes ele amava o pecado, mas ele queria as coisas de Deus. Daí ele olhava o pecado, ele vinha para o pecado e se lambuzava. Mas domingo eu vou na igreja e acerto tudo. Daí, mas amanhã eu volto para cá.
Aí, olha o homem que se converte. Converteu! Ele olha para o pecado. Não, eu não quero o pecado, eu quero Deus. Mas por causa da sua natureza, que ainda opera a sua carne, às vezes quando ele vê no sono espiritual, ele, ai, estou no pecado, eu vou morrer, Deus vai me fulminar. Não, Deus não vai fulminar, Deus perdoa. E ele volta para Deus e, eu quero andar com Deus. Mas tem gente que está abraçado com o pecado, mas ele vem na igreja. Não dá, meu irmão. Está na hora de nós crer que a salvação é pela fé, mas é uma fé transformadora, uma fé viva, uma fé que renova, uma fé que muda, uma fé que faz um novo homem, uma fé que traz o evangelho a ser visto na vida de cada um. Aleluia. E por isso nós somos salvos. E volta a pergunta: você tem o evangelho em sua vida? Último ponto, versículo 18. Do que nós somos salvos? Peraí, eu disse que o que nos salva é o evangelho. O meio que nos faz ser salvo é a fé, uma fé operante. Agora, do que nós somos salvos? Será que nós somos salvos do inferno? Somos salvos do diabo? Será que nós somos salvos de um sofrimento eterno? Não. Nós somos salvos de Deus. Não se escandalize. É claro que eu já falei isso aqui. Mas nós somos salvos de Deus. Ou vocês acham que nós somos salvos do diabo? Ou vocês acham que nós somos salvos do inferno? Sabe quem é o diabo? Mais um condenado. Né, Giovanni? Nós falávamos disso ali mais cedo, né? Eu falava, Giovanni, não acha que no inferno o diabo vai estar assim, kkkk, vocês vieram para cá comigo, agora vocês vão sofrer na minha mão. Ele é mais um, leia Apocalipse capítulo 20, ele é mais um condenado. O tempo dele está no fim. É mais um que vai para o fogo eterno. Ele não é rei do inferno. Não. Ai, pastor, eu achava. Não, irmão, é só ler a Bíblia. Está lá. Mas nós somos salvos do inferno. Não. O inferno também será jogado no lago de fogo. O inferno também não mais existirá. Nós somos salvos de Deus. Sabe por quê? Porque o terrível da eternidade também é Deus. Pastor, já não entendi mais nada. É que quem vai derramar ira é Deus, quem vai condenar é Deus. Pastor, o que é isso? Mas é o que está na Bíblia. É Ele mesmo que disse: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Aí a gente vai ler Apocalipse capítulo 14 e versículo de número 10, vamos ler, está escrito, olha o que vai ser, qual o terrível da eternidade. É claro, a gente diz que o terrível da eternidade é a ausência de Deus, e eu digo de uma forma melhor, é a ausência da face amorosa de Deus, mas não a ausência de Deus. Você quer ver? Vamos ler Apocalipse capítulo 14, vamos abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia aí, para não achar que eu estou falando heresia. Vamos ver. Apocalipse capítulo 14, versículo de número 10. Então esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Olha aqui. Diante dos santos anjos, e na presença de quem? Do Cordeiro. Sabe qual é o terrível da eternidade sem Deus? É a mesma do rico, que olhava de lá e dizia: pai Abraão, peça para o Lázaro, para o mendigo, molhar o dedo na água no copo aí, e colocar aqui na minha língua. Ele estava lá, e estava vendo o livramento de Lázaro, ele estava em tormento, mas ele estava vendo o benefício dos demais. Meus amados irmãos, quem vai condenar os homens ao inferno é o próprio Deus. Nós devemos para quem? Para o diabo? Não, nós devemos para Deus.
Quando o homem peca lá no jardim do Éden, quando o homem peca hoje, ele peca contra quem? Contra Deus. A sua dívida é contra Deus. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele não paga para o diabo, ele paga para Deus a nossa dívida que temos com Deus, é com Ele, e nós seremos salvos por Ele, dele mesmo. Quem pode dar glória ao nome do Senhor Jesus? Deus é amor, mas Deus é justiça. A mensagem de hoje é igual à mensagem de Noé. Vai chover. Vai chover. Entra pela porta. Noé, nunca choveu na terra, Noé. Tu tá sonhando, Noé. Vai chover nada, Noé. É um louco, não é? É um louco. Tudo bem. O dia que choveu, quem é que fechou a porta por fora? Não, foi Deus. Mas ninguém pôde entrar. O que Jesus disse? Que Ele é a porta. Mas Apocalipse 20 diz que Ele vai se assentar no grande trono branco. O dia que Ele se sentar lá, acabou a oportunidade. E todos vão prestar conta diante de Deus. Apocalipse 20 diz que no dia do grande julgamento, o céu vai sumir. Sabe o que é isso? São expressões para a gente entender o que vai acontecer, né? O céu vai sumir, a terra vai sumir, e todos vão ter que comparecer, todos os ímpios, diz o texto, grandes e pequenos, não é estatura, é poderosos e anônimos, diante do Santo Cristo. E ali não haverá mais perdão. Todos condenados. Deus está dizendo assim hoje à noite: aquele que não entrar pela simples porta do Evangelho, não é a porta da igreja, não é a porta das boas obras, é a porta da fé. Lembra do Cristo pendurado? Não vai botar um crucifixo em casa lá, tá bom? Lembra do Cristo pendurado? Creia nele. Seja transformado por ele. Essa angústia, essa amargura, essa falta de perdão que você tem por alguém, vai liberando e vai amando. Joga isso fora. O pecado da pornografia, pega, joga fora, joga fora, joga fora. Porque se a pornografia te domina, não é o Espírito Santo que domina você. Joga isso fora. Se você bate na sua mulher, não deixa eu descobrir, que senão eu denuncio você, você vai para a cadeia. Acha que eu ia dizer só para deixar? Não, vai ter que ir para a cadeia. E se hoje em dia tem mulher batendo em homem também. Tá assim também, tem que ter o Mário da Penha também. Está na hora de mudarmos e sermos crentes de uma vez por todas. Acha que é fácil, pastor? Claro que não. Eu todo dia batalho contra essa carne aqui. Todo dia eu acordo, o velho Giliardi, o velho eu, os meus desejos, as minhas vontades, os meus ímpetos, tudo eu tenho que amarrar, eu tenho que jejuar, eu tenho que mortificar, eu tenho que botar no joelho, eu tenho que lutar, aleluia, para subir aqui e pregar a palavra do Senhor, não só para isso, não, é para ir para o céu, agradar a Cristo, o meu Senhor, o meu amado, pregar diante da minha esposa, diante dos meus filhos, dos meus pais, aleluia, pregar o evangelho diante de vocês, glória ao nome do Senhor, porque quem nos transforma é Cristo, não há mérito nenhum, há méritos naquele que morreu na cruz do Calvário, e a fé transforma. Está na hora de nós ser crente, irmãos. Está na hora de nós amar a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, me dói o coração, me dói o coração, me dói o coração.
Porque estou vendo uma geração que não ama mais a igreja, o culto. Tem pastores que dizem para mim assim, a minha igreja, a mensagem lá é 15, 20 minutos. Eu digo, o quê? Não deixa eu assumir essa igreja. Itacurubi tem dia que é 1h30. Como tu faz isso? Eu não sei, cara. A gente prega. Eu não sei, o povo aguenta, não sei o que acontece. Hoje em dia, eu não saio pregar. Vocês viram eu sair pregar? Não, primeiro que eu já não tenho convite, né? Para ter convite é uma loucura, né? Quando vem, diz assim, ó, lá vem o marreta, lá vem o... É a palavra de Deus. Se isso é marreta, é a palavra de Deus. E quando eu vou, querem me dar 15 minutos. Aí o pastor diz assim, até 9h10. Que 9h10? Vou pregar até a hora que o povo começar a se levantar. Então, por causa disso, eu não vou mais. Uma rejeição à palavra. Quando me ligo para pregar, eu acho que eu peço oferta? Eu não peço oferta. Eu digo assim, quanto tempo vocês dão para o pregador? É o que eu pergunto. Não vou. O desprezo à palavra. O desprezo ao culto. Pastor Luiz Antônio já dizia, porque ele falava lá, eu acho que o povo acreditava mais, porque eu falo, às vezes não acredito tanto, né? Ele dizia, apostasia moral. Que apostasia moral? O povo que já não cuida mais das suas vestes. Vocês me conhecem. Eu não sou do costume, mas também não sou do pecado. O povo verãozão vai para a praia de biquíni, posta foto, faz de tudo. Uma apostasia moral, mente, não dá testemunho na sociedade. Há também uma apostasia espiritual. O que ele diz sobre a apostasia espiritual? Já a Bíblia não tem o mesmo valor, a oração não tem o mesmo valor, o jejum não tem o mesmo valor, a escola dominical não tem o mesmo valor, o culto não tem mais o mesmo valor. Se der, vai, se não der, não vai. Não é porque tem não, há uma apostasia no nosso meio. Mas está na hora de nós dizer, eu sou crente, eu quero servir a Jesus. Aí vem um e diz assim, não adianta ser muito crente, santarrão, radical. Ora, eu tenho certeza que quando eu chegar no céu, Jesus não vai dizer assim, Giliardi, aparta-te de mim, porque pregasse toda a verdade da minha palavra e tentasse viver ela. Eu não vou ouvir esse, mas tome cuidado, para você não ouvir, aparta-te de mim. Eu não estou bravo, fique tranquilo. Só estou sério com o que eu estou pregando. Tem dia que eu venho para a igreja, eu vou parar de ser pastor. Eu digo para mim. Ah, Senhor, parece que estão desprezando a tua casa, desprezam a igreja, desprezam tudo. Vocês que me ouvem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Evangelho é muito santo, muito santo, muito santo, muito santo, muito santo, muito santo. Muito maravilhoso, muito maravilhoso, muito, muito. Vamos ser crente, ser crente, ser crente, ser crente, ser crente. Crente obediente, obediente, puritano, crente puro, crente verdadeiro, que se esforça, que se esmera, não para ser salvo. Eu vou para o céu, porque o meu cabelo não corta. Olha o tamanho, mas que isso é orgulho, vaidade? A vaidade é cortar o cabelo, não, vaidade é ter alguma coisa no coração acima de Deus, isso é vaidade. Batom não é vaidade. Vaidade é aquele que não usa batom e diz assim, eu sou melhor do que todo mundo que não usa batom. Isso é vaidade, isso é um vaidoso. Mas vamos ser crente de verdade, puro para o Senhor, puro para Ele, puro no olhar, puro no falar. Daí passo o dia inteiro, mas eu olhei para onde não devia e falei, isso aí, agora é hora de ter oração na igreja. Vai para a oração, bota a cabeça no chão. Ah, Senhor, perdoa os meus pecados, porque hoje eu desejei, eu pensei. Aí o Senhor vem com bálsamo, enche-nos de alegria, e a gente sai mais forte diante do Senhor. Aleluia. Aí a gente olha para os muçulmanos, sabe o que os muçulmanos fazem? Eu fico admirado.
Eles vão lá, botam o tapetinho deles, botam até um tapetinho, aquilo é idolatria, mas eles botam um tapetinho, eles dobram o joelho e botam a cabeça no chão, e ficam lá, não sei aonde. Mas a gente tem o próprio Deus em nossa vida, e para dormir assim, ó, Senhor, me ajuda, e cama. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quer achar pecado? Vocês acharam? Aí depois, o pastor prega muito duro. O culto estava pesado. Por quê? Caiu forro em cima de você, irmão? Foi, tá pesado? Você é espiritual, cadê? Começa a clamar. Sabia que eu não oro para dormir? Está registrado até, ó. Eu não oro para dormir. Isso aqui é uma coisa minha, eu não estou dizendo para você parar. Oração. Primeiro, quando a gente fala de oração, são 3 na Bíblia. Escuta. Oração com a igreja, está lá em Atos 2:42. Perseveravam unânimes na igreja em oração. Está lá, quando a igreja se reunia para orar por Pedro. Então, orar na igreja é uma forma de oração. Segunda oração. A oração em todo o tempo. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Todo momento você está orando, falando com Deus. Porque o pecado te leva para longe da oração, e a oração te leva para longe do pecado. Então, manter a oração, todo momento falando com Deus. Terceiro, oração secreta. Onde você tira, e secreto aqui quer dizer comunhão com Deus, pode orar com a esposa, pode orar em família. O bom mesmo é secreto, mas às vezes o nosso secreto junto com a família é maravilhoso, não tem problema. E esse meu tempo de secreto não é a hora que eu estou super cansado. Eu estou falando para mim, não precisa você copiar, que eu vou botar o joelho no chão e ficar lá. Ai, Jesus, obrigado. Desculpa, irmão, é eu. Tem gente que faz isso e Deus. Eu vou orar. Me retiro e vou orar. Tem gente que a sua hora especial da oração é a hora que vai dormir. Ora 1 hora, meia hora, 40 minutos, 2 horas. Amém. Eu não consigo. Se eu botar a cabeça no colchão e começar a orar, eu já troco os nomes. Não dá mais. Dá sono. O que eu quero dizer com isso? Que a oração tem que ser momento de comunhão com Deus. Se retirar para Ele, desliga tudo, sai. Agora eu vou falar com Deus. E os crentes precisam voltar a ter essa intimidade com Deus. O que nos salva o Evangelho? Por meio do quê? Da fé. Do que nós somos salvos? De Deus. É isso. Baixa tua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra nos diz, Senhor, que se nós somos exortados, não seremos condenados. 1 Coríntios fala sobre isso. O texto da Santa Ceia. Agora, Senhor, esta noite, o esboço da minha mensagem está ali na mesa. E ao chegar aqui, o Senhor plantou esta palavra no meu coração. O que eu te peço, Senhor, nesta noite, é que o Senhor frutifique a tua palavra, que ela venha nos dar ânimo para termos uma vida espiritual que te agrada. Nesses últimos dias, Senhor, da igreja na terra, que o Senhor possa olhar para cada um de nós que aqui estamos e o Senhor ter prazer. Segure as crianças aí. Segure os instrumentos também um pouquinho, só escuta. Senhor, tu deste testemunho de Jó. E 1 Crônicas, o Senhor diz que os teus olhos procuram os fiéis da terra
Eu tenho certeza que cada um aqui junto comigo não se acha digno, mas por meio da tua graça, tu possas olhar do céu e a minha família, a família do Jefferson, do Felipe, do Maurício, do Torquato, do Enesiel, do Marco, da Nice, da Isaura. Quando tu olhar do céu, tu possa sentir prazer na nossa vida, Pai. Transforma-nos à imagem do Teu Filho, Pai. Transforma-nos à imagem do Teu Filho, Pai. Que ao olhar do céu tu possa sentir prazer, Pai, olhar para o meu ministério e dizer que aquele menino prega a palavra, para essa banda aqui dizer aquela banda me louva, para aquela igreja que está lá e dizer aquele povo vai para o culto para me adorar, que tu possas olhar, Senhor, para nós e ter prazer, meu Deus, no nosso culto, e não sermos a igreja de Laodiceia, que o Senhor fica do lado de fora, mas que o Senhor entre e ceie conosco, e nós venhamos cear contigo, Senhor. Pai, transforma-nos dessa experiência, faz esta obra em nossa vida, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, ainda mais as pessoas vejam Cristo em nossa vida, o Evangelho em nossa vida, Senhor, que a nossa fé seja operante, transformadora, para que o Teu nome seja glorificado por meio da Tua igreja. Aleluia! Pai, é a nossa oração. Avança o Teu reino, através da obediência em cada coração. É a nossa oração, podemos louvar. É a nossa oração, é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus.